Primeiro, imagina que inglês é um quebra-cabeça de 20 mil peças, tá tudo solto. A gente precisa começar a montar as bordas, não se preocupa, leva tempo. Hello guys, how are you doing? Teacher Bruno here mais uma vez, terceira aula nossa do curso. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre verbos. Então quando eu faço aula particular online com os meus alunos, eu consigo sempre no começo de uma nova aula fazer uma revisão da aula anterior, para ter certeza que o aluno está aprendendo tudo na escadinha sólido. É importante que não haja gap, é importante que o aluno, quando chegue numa aula mais avançada, ele não tenha dúvida qual que é a diferença do som do Q para o K, do I para o E, do G para o J. Então é fundamental, tá, que nós tenhamos tudo sólido para que nós consigamos desenvolver o curso. Na primeira aula nós vimos alfabeto, então é importante que você se sinta realmente confortável com o som das letras, consiga, como nós já falamos, soletrar o seu nome, soletrar o seu endereço, soletrar a sua cidade, enfim, quando nós formos viajar para o exterior, é muito comum não entenderem o nosso nome, então vamos pedir "Can you spell your name?" Quem já acompanhou as aulas sabe que spell é o verbo soletrar e por aí vai, certo? Então essa foi a aula 1 de alfabeto. A aula 2, a aula passada, vimos o conceito do verbo infinitivo, a importância de memorizarmos o máximo de verbos possível, tá? Então aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu passei aquela lista 1 e eu fiquei de passar a pronúncia e os verbos com vocês. Então, quem de vocês aí que está fazendo esse curso conseguiu dar uma memorizada, conseguiu dar uma pesquisada nos verbos? Quando estamos aprendendo inglês, no caso, é extremamente importante que nós entendamos a importância de memorizarmos o máximo de verbos possível, de palavras, vocabulário. Vocabulário eu considero a habilidade, a questão mais desafiadora do inglês, é o que mais demora, porque quantas palavras será que existem em inglês? Então é muito difícil a gente memorizar tudo, sempre vai ter quando a gente está lendo um livro, sempre quando a gente está assistindo um vídeo, sempre vão ter palavras que a gente não sabe. É normal. A gente precisa começar a se acostumar e se familiarizar com as mais comuns. Existem palavras que a gente usa com bastante frequência, então essa é a ideia, tá? Então eu vou passar aqui para vocês uma lista de verbos, lembrando que pilar 1 da minha metodologia, a gramática, são esses vídeos aqui que eu falo para os meus alunos. É 100% minha responsabilidade do pilar 1 passar o conhecimento da forma mais clara e objetiva possível. Aqui é o passo a passo do inglês, tá? Tá tudo organizadinho, é o passo a passo, começando do alfabeto, verbo infinitivo, são esses vídeos aqui de gramática. O pilar 2, a gente já costuma falar para os meus alunos, a gente começa já a dividir a responsabilidade. Tá? Eu passo a ideia da importância, quando faço a mentoria com os meus alunos particulares, eu consigo meio que dar uma olhada, eu tenho um sistema de cores aqui numa planilha de Excel que eu consigo acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, saber os que estão estudando mais e menos. Então, primeiro pilar, 100% minha responsabilidade, gramática, que são esses vídeos aqui, o passo a passo de uma forma estruturada e organizada. O pilar 2, é vocabulário, a gente precisa memorizar as palavras, eu não consigo memorizar pelo aluno, então 50% da minha responsabilidade é passar essas ideias e deixar claro e evidente para você que está assistindo aí a importância de memorizar vocabulário, beleza? E vocês precisam memorizar, o que eu falo para os meus alunos, os outros 50% do segundo pilar eu já não consigo memorizar pelos alunos, certo? E o terceiro pilar, que eu considero o mais importante e o mais desafiador, é 100% responsabilidade do aluno, 100% responsabilidade sua, que são os hábitos. Eu não consigo assistir um vídeo do YouTube pelo aluno, eu não consigo ler um livrinho de criança pelo aluno, eu não consigo assistir televisão, colocar o Facebook, o Instagram, o celular, tudo em inglês, ter horas de inglês, lembrando a ideia do malabares. Eu não sei fazer malabares com 3, 4 limões, eu não sei. Só que se eu treinar 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, 5, 8 semanas, eu garanto que eu vou aprender a fazer com 3, 4, 5 limões. Então, vai da nossa dedicação, beleza? Então, pilar 1, gramática, pilar 2, palavras, memorização de vocabulário e pilar 3, os hábitos. A gente precisa ouvir, a gente precisa ler, a gente precisa interagir em inglês, tá? Dito isso, então vamos entrar aqui, nós precisamos trabalhar nesse segundo pilar, que é a memorização de verbos, tá? Então vamos aqui, para esse primeiro pilarzinho aqui, para esse primeiro bloco, o level 1 de verbos. Muito possivelmente vocês já conheçam vários desses verbos, tá?
e gradativamente a gente vai desafiando. Então o verbo número 1, to love, love, to love. I love you. Amar é a tradução tranquilo, certo? To like, segundo verbo do bloco 1, to like é o verbo gostar ou curtir. Quem já está no Facebook inglês já sabe disso. E também, não como verbo, ele é tipo o nosso português, o tipo. Eu gosto de música tipo rock, tipo jazz, tipo blues. É esse tipo, ou como, né? Então esse tipo que nós usamos em português bastante, tipo assim, eles usam like, ok? Então, to love, to like. Já demos uma passada aqui o verbo to work. Muitas pessoas conhecem como o verbo trabalhar, mas ele também é o verbo funcionar. Por exemplo, meu celular está aqui, se meu celular não está funcionando, eu posso falar my phone is not working today. Is not working. Fuck, is not working. Não está funcionando, tá? Vamos entrar em detalhe mais pra frente. To love, to like, to work, to enter, enter, come in, enter. To jump, quem vai para academia sabe que é o verbo pular ou saltar, to jump. To create, também é um verbo muito parecido com o português, é o verbo criar. E to understand, do you understand? Do you understand? É o verbo entender, compreender, tá? Então fechamos o bloco 1, verbos mais simples. Agora vamos para o bloco 2, que são verbos mais da comunicação em inglês. São palavras que nós vamos ver com bastante frequência quando fomos estudando, tá? O verbo to study é o primeiro verbo que tá todo mundo aqui, vocês estão assistindo esse vídeo. Studying English, right? To study, o verbo estudar. Second verb from second group, to speak. Speak English. O verbo, as pessoas estão familiarizadas, é o verbo falar. To listen. Listen to me, Bruno. Listen to me, man. É o verbo escutar. To write. To write a letter. To write. Repete comigo então, pessoal. To write. É o verbo escrever. Write a book. Write a book. Escrever um livro. To read. Can you guys read in English? To read. Próximo verbo to read. O verbo ler. To read. Penúltimo verbo do grupo 2, to learn. To learn. What is to learn? The verb to learn. Learn English, learn Portuguese, learn Japanese, learn anything you want. Aprender. Um verbo muito importante. O verbo aprender. E o último verbo do grupo 2, to spell. Um verbo que vamos ver bastante por aqui. É o verbo soletrar. S-P-E-L-L. Or L-L. Spell. Ok? Então, bloco 1, ok. Second block, done. Third block, vamos para o terceiro bloco agora. Começando com, vocês conseguem pronunciar junto comigo aí, to believe. To believe. I believe I can fly. To believe é o verbo. Um verbo que eu gosto bastante, to believe, que significa acreditar. Believe in yourself. Acredite em si mesmo, believe in yourself. Ok? Vamos começar a ver também com o passar do tempo questões de pronúncia, dicas de pronúncia, tá? Então, geralmente aqui, quase sempre quando nós tivermos duplo E em português ou double E em inglês, tem o som de I. Então, por exemplo, café, coffee, tree, que é árvore, tree, duplo E, engineer. Então, o duplo E tem som de I, aqui, sleep, som de I, sleep, sleep, que é o verbo dormir, to sleep. To eat, um verbo comum, vamos usar bastante também o verbo comer. Eat an apple, eat pizza, eat sushi, you know? To drink, fourth verb from group 3, é o quarto verbo do grupo 3. To drink water, to drink coffee, to drink orange juice, suco de laranja, por aí vai. Beleza? Quinto verbo, to drive. To drive. Mais pra frente vamos ver que ele tem alguns outros sentidos, dependendo do contexto, principalmente para negócios. Mas a principal tradução do verbo to drive, dirigir, drive a car, drive a car. E é interessante que para motos,
Para cavalo, bicicleta, skate, eles usam outro verbo, eles usam to ride, que a tradução é andar, mas não andar com os pés, que aí seria to walk, andar, caminhar, to walk, to ride, para veículos, então andar de moto, andar a cavalo, andar de patins, andar de skate, andar de snowboard, esse andar de montanha-russa, to ride, ok? Então se vocês já quiserem anotar um verbo a mais, to ride. To watch como verbo, to watch é o verbo assistir TV, assistir Netflix, assistir a um filme, watch TV, watch a movie, ok? E também como quando não é verbo, é relógio de pulso, watch, mesma pronúncia, mesma tradução, beleza? Ah, Bruno, aí começa a ficar muito difícil, uma palavra tem vários sentidos, português é igual, cara, português, por exemplo, manga. Manga pode ser a manga da minha camisa, pode ser uma fruta, pode ser até um verbo, dependendo. Eu morei em Recife por um tempo, eles usam tá mangando de mim, tipo tá me zoando, então até como verbo é utilizado manga, tá? Então existem várias, então a gente precisa sempre, o inglês é um idioma de contexto, a gente precisa sempre se atentar ao contexto para saber, tá? Numa conversa eu vou saber se eu estou falando do manga como verbo, manga da fruta ou manga da camisa, né? Não é um grande problema. Em inglês também, com o passar do tempo, isso não é um problema, tá? Então, to watch, assistir. O que é diferente da pronúncia embaixo? To wash. Então, o de cima. To watch TV, watch a movie, watch Netflix, wash my clothes, wash my shirt, wash my pants, ok? Lavar minha camisa, lavar minha calça, enfim, wash, lavar. E para terminar, o último bloco de verbo, tá? Vamos usar esses. Esse é o primeiro, é uma lista 1 de verbos que eu considero uma lista simples. Vamos usar bastante esses verbos na criação de exemplos de frase no decorrer do curso, tá? Então, para concluir aqui o último bloco, vamos usar um verbo muito importante, um verbo muito bom de aprender, to want. Want, que é o verbo querer. Querer, eu quero. I want. Vamos ver a conjugação em breve. Segundo verbo do último bloco é to water. Pô, Bruno, mas water não é água? Water é água. Como verbo? Sim, o verbo aguar. Você já agou as plantas hoje? How often do you water your plants? How often, com que frequência você água as suas plantas, tá? Como verbo. Assim como name. Name, a palavra name, a tradução é nome, mas o name pode ser um verbo dependendo do contexto. How will you name your son? How will you name your kid? How will you name your daughter? Como você vai nomear? Qual vai ser o nome? Como você nomear? Como você nomeará o seu filho? Como você nomeará a sua filha, tá? Então, to want, to water, to think, um verbo muito importante, muito comum, que é o verbo pensar ou achar. Pensar ou achar, eu penso muito todos os dias. I think a lot, every day. E eu acho que ela é legal. I think she's nice. Então, pensar ou achar, certo? E esses verbinhos em laranja aqui, vamos ver na próxima aula, especificamente na aula de conjugação de verbos, tá? Então aqui vamos ver a tradução e a pronúncia. Então, to have é um verbo muito comum, muitos de vocês já devem estar familiarizados, que é o verbo ter. Eu tenho um cachorro, I have a dog, I have friends, I have English students, eu tenho alunos de inglês, I have English students, ok? Então, primeiro do laranjinha, to have, segundo, to do é o verbo, como verbo é o verbo fazer, tá? Então, to have, ter, to do, fazer, to go, é o verbo ir. Eu gosto de ir ao cinema. I like to go to the movies. Também poderia ser I like going to the movies, mas vamos aprender aqui o básico, feijão com arroz. Primeiro sólido, depois a gente vai lapidando e alcançando a fluência, tá? Então, o verbo to go, o verbo ir. Você gosta de ir ao parque? Do you like to go to the park? O verbo ir. E para terminar, o famoso verb to be, que muitas pessoas odeiam, mas é porque vocês odeiam porque vocês realmente nunca aprenderam, entenderam a importância dele. É de fato o verbo mais importante em inglês. Tá? Porque além de ser um verbo com duas traduções que a gente usa muito, também
é um verbo auxiliar. Mais pra frente a gente vai ver o que é um verbo auxiliar. Então, além de ser um verbo muito utilizado, ele também tem uma outra função como verbo auxiliar. Ele auxilia os verbos. Beleza, então o verbo to be, as duas traduções. Será que vocês sabem? Ser ou estar. Ser ou estar. Lembrando que na nossa frase vamos usar o to be apenas quando a nossa frase tiver em português ser ou estar. Eu gosto de estar em casa. I like to be at home. I like to be. Observe que aqui está estar, está no infinitivo, então aqui também vamos usar o to. Vimos na aula passada. E ser, eu quero ser um bom professor. Eu quero ser um bom professor. Eu quero ser um bom professor. I want. O want aí já vimos lá em cima. I want to be, ser a good teacher. I want to be a good teacher. I want to be a good teacher. Calma lá. Vamos aprendendo feijão com arroz. Beleza? Então esse aqui, eu vou passar a pronúncia com vocês mais uma vez e vocês mentalmente, não roubem, mentalmente, tente ver se você conseguiu memorizar, beleza? To love. What is to love? Ok. To like. Lembra os dois sentidos, como verbo e não verbo? Conseguiu lembrar? Se achar que está muito rápido, você dá um pause aí, pensa e depois você despausa, beleza? To work. Também tem duas traduções, o verbo com duas traduções. To work. What is to work? Trabalhar e funcionar. To enter. To enter. To enter. O verbo entrar. To jump. 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 Pular ou saltar. To create. Create. To create. To create. É o verbo criar. E para terminar o bloco 1, to understand. To understand. I don't understand Japanese. I don't understand. Ok? Segundo bloco. Segundo bloco. Pronúncia. To study. To study. Study English. Study French. Whatever. Ok? To speak. What is to speak? Speak English. Speak French. Speak English fluently. Alright? Falar. Terceiro verbo. To listen. To listen. To listen. Can you listen? Are you listening to me? Are you listening to me? É o verbo escutar. To write. To write. To write. Write an email. Write an email. Escrever. To read. To read. Read a book. To read a book. É o verbo ler. E para terminar o bloco 2, um verbo super importante, to spell, to spell, to spell, soletrar. Terceiro bloco, to believe. To believe, I like this verb, it's an important verb. To believe, what is to believe? Lembra o que é to believe? O que é to believe? Acreditar. To sleep, to sleep. Verbo dormir. To eat, eat an apple, eat banana, ok? Eat, comer. To drink. What is to drink? Drink alcohol, drink coffee, drink milk, drink tea, ok? To drive, to drive, drive, to drive, verbo dirigir. To watch, watch this video, assistir, watch. E também pode ser relógio, mas não é verbo, tá? E para terminar bloco 3, to wash, to wash, to wash, verbo lavar. Último bloco, verbos mais importantes, mais comuns. To want, com exceção do water. To want, want, to want. O verbo querer, to want, querer. To water, como verbo. Eu coloquei aqui só para mostrar que quando vermos uma palavra que nós talvez conheçamos, como water or name, num contexto de verbo, pode ser o verbo também, a gente tem que deduzir, tá? Aguar ou to name, nomear. Tá? Então, to water, verbo aguar. To thank, well, think positive, verbo pensar ou achar, pensar ou achar. To have, verbo ter. To do, verbo fazer. To go, verbo ir. E o to be, ser ou estar,
ou estar. Beleza, pessoal? Então essa é a lista de verbos número 1. Vamos usar bastante esses verbos. Então, por favor, nos exemplos, a gente vai começar a criar um repertóriozinho no Pilar 2. A gente aqui está começando a criar um repertório para, muito em breve, começarmos a criar frases simples. Tá bom? Então, por favor, memorize esses verbos. Aí é com vocês. A minha parte eu acabei de fazer, agora é contigo. Beleza? Na próxima página aqui, o que eu separei? É um exercício que eu gosto de fazer bastante com os meus alunos, particulares que fazem a mentoria particular comigo. Por exemplo, isso é um jogo que você pode fazer para se desafiar. Ah, Bruno, quanto tempo demora para aprender inglês? Depende do quanto você vai se desafiar, quanto você vai se envolver com a coisa. Então, por exemplo, can you name 2 verbs for each letter? Aqui no tópico, can you name 2 verbs for each letter? Você pode ou consegue nomear, ó, o name aqui ó, como verbo. Você consegue nomear 2 verbos para cada letra? Então, uma brincadeirazinha aqui, por exemplo, com a letra A. To arrive, que é o verbo chegar. Outro verbo com A, muito comum, to ask, pedir ou perguntar. Um verbo com 2 traduções, to ask, pedir ou perguntar. To answer, responder. To answer, responder, e por aí vai, tá? Então existem vários verbos com A, tente memorizar o quanto você conseguir absorver. Com B, to buy, what is to buy? To buy, comprar. To be, acabamos de ver o to be, um verbo muito importante. 2 traduções, quais são? Se você falou ser ou estar, correto. Beleza? E por aí vai. Então aqui é um exercício que hoje tudo a gente tem o Google, você pode jogar na internet aí. Verbos em inglês com a letra W. Existem vários. Verbos em inglês com a letra H. Aí já é um pouco mais desafiador, tá? Então, é um exercício que vocês conseguem fazer. Eu faço com os meus alunos na mentoria particular, mas aqui eu não consigo fazer, não tem muita interatividade com vocês, tá? Então, beleza. Tentem memorizar aí. Tentem aprender o máximo de verbos possível, tá? É fundamental. E para concluir a aula de hoje, uma dica rápida aqui, tá? Então, isso é uma regra que ajuda a gente a identificar uma palavra, tá? A gente vai usar o verbo como base, mas não se aplica para todos os verbos, tá? Então, por exemplo, quando nós vermos um verbo, por exemplo, to drive, que é um verbo que estava na lista agora, to drive, que é o verbo dirigir, se você prestou atenção, né? To drive. Quando nós notamos que um verbo, ele tem o ER no final, por exemplo, to drive, ele já tem o E, acrescenta-se o R no final, vira o profissional do verbo. Então, to drive é o verbo dirigir, quem que é a pessoa que dirige? É um dirigidor? Não, é um motorista. Então, to drive, dirigir, driver, é um motorista. A taxi driver, Uber driver, é um motorista de Uber, tá? Outro verbo, to play, um verbo muito comum, to play, acrescentando o ER no final, player, uau, player, um jogador. Então, profissional de quem joga é um jogador. Mais um outro verbo que tem essa regrinha, por exemplo, que dá... to manage. What is to manage? To manage é o verbo. O que é manager? Muitas pessoas sabem em português o que é manager. Manager é gerente. Ou seja, então o verbo to manage vai ser o gerente gerencia. Gerenciar, como tem o to manage é o verbo gerenciar, tá? Então por aí vai, existem vários outros. O que é teacher? Teacher, o ER no final, teacher, que vem do verbo to teach. Se eu sei que teacher, Bruno, é professor, o que um professor faz? Ensina. Então o verbo ensinar, to teach, ok? Então essa é uma regrinha que não se aplica para todas as profissões, mas ajuda bastante para muitos e muitos verbos, tá? Então quando a gente estiver lendo ou assistindo algum vídeo, você vai observar que existe às vezes, eu conheço esse verbo, mas o que é o ER no final? Então, o verbo com ER no final vira o profissional. Beleza?
Em inglês é muito mais fácil que o português. Ao longo do curso eu vou provando isso para vocês. Por exemplo, não existe a questão do masculino e feminino. Estávamos falando de profissão. Em português temos o médico, a médica, o professor, a professora, o engenheiro, a engenheira. E por aí vai. Em inglês, com raríssimas exceções, é doctor, médico ou médica. O contexto vai dizer se é ele ou ela. Teacher, professor ou professora. Driver, motorista, que não existe, é uma palavra já feminina que engloba os dois, né? Que mais? Player, pode ser masculino ou feminino. Então em inglês não existe muito essa questão do masculino e feminino. O contexto, depois a gente vai usar um she e um nome vai evidenciar, tá? O contexto, a historinha vai ajudar a gente a saber. Existem algumas exceções, tá? Tá incluso aqui no material que vocês adquiriram um PDFzinho com algumas profissões, tá? Não tem todas as profissões, é muito difícil incluir todas as profissões. Mas aí é questão de memória mesmo, tá? Então, por exemplo, existem algumas exceções. Garçom, garçonete, waiter and waitress. Waiter, waitress. Ator, actor. Atriz, actress. Então, algumas exceções, existe a questão do masculino e feminino, mas isso não é um grande problema, tá? O importante aqui é a gente se apegar. Já sabemos os verbos, a importância dos verbos, principalmente no verbo infinitivo. A gente já sabe o que é o verbo infinitivo. E quando eu identificar um verbo com ER no final, agora eu sei que é o profissional relativo àquele verbo, certo? Então, mais uma dica dada, mais uma aula dada. Hoje vimos nessa aula aqui a importância, a lista de verbos, então é fundamental, eu vou ser enfático, eu preciso que vocês entendam isso, é fundamental que nós memorizemos o máximo de verbos possível. É isso que vai fazer falta. Eu não estou entendendo quando assisto um vídeo, é porque te falta vocabulário, tá? Eu dou aula há 11 anos e isso é uma grande questão para muitas pessoas, vocabulário. Tá? Então memorizem o máximo que vocês conseguirem. Na próxima aula vamos estudar a conjugação dos verbos, vamos continuar com os verbos, aproveitar que está fresco na cabeça de vocês. E pelos meus 11 anos de experiência, eu definitivamente tenho a certeza que verbos é uma das questões, é um dos pontos mais importantes de começarmos a estudar e memorizar no começo. Certo, pessoal? Então, se você jogar no Google aí, existem infinitas listas de verbo, aí use a sua criatividade para memorizar. Pega uma listinha de papel dessa assim, quais são os verbos que eu uso todo dia? Falar, estudar, comprar, vender, ter, ser, dormir e por aí vai. Faça uma lista em português, tente notar no seu dia verbos que você utiliza muito e procure a tradução deles em inglês. Aí é contigo a memorização. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui o passo a passo do inglês. Na próxima aula vamos começar já a criar algumas frases utilizando esses verbos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Take care, take it easy, and I'll see you next time. Bye bye.